totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém, glória a Deus. Em Atos, no capítulo 20, Paulo, quando já estava aí na sua terceira viagem, ele vai se despedir dos líderes da igreja de Éfeso e ele deixa uma instrução sobre as riquezas. Ele vai dizer que tudo que ele fez foi para o reino, foi com a obra das suas mãos. E aí ele vai demonstrar que essas riquezas, elas são importantes, mas não foi isso que ele buscou, pelo contrário. No versículo 35 ele diz: tudo que eu fiz, mostrei a vocês que mediante o trabalho árduo, devemos ajudar quem está fraco, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que diz: a maior felicidade em dar do que receber. E o movimento de ofertar, de dizimar, deve ser cheio de alegria, deve ser algo feito com todo o coração, primeiro para disciplinar o nosso coração, nosso entendimento, de que aquilo que nós temos é o Senhor quem nos dá, e nós devemos devolver primeiro, como um ato de fé e de honra a esse Deus, fazendo isso com amor e com alegria no coração. E hoje nós temos essa oportunidade de estar aqui trazendo dízimos e ofertas na casa do Senhor, como um ato de honra ao Senhor, e principalmente entendendo que esses dízimos e ofertas, eles são utilizados para o mantimento da casa do Senhor. Então, enquanto nós estivermos louvando, você pode trazer aqui e depositar os seus dízimos e ofertas. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno do meu louvor. do meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te vou ouvir-te, para sempre. para sempre Te amarei, te amarei. vou cantando, louvando ao Rei que é santo, te amando e dando minha vida, meus sonhos. Vou cantando, louvando ao Rei que é santo, te amando e dando minha vida, meus sonhos, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno do meu louvor. do meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te vou ouvir-te, para sempre. para sempre Te amarei, te amarei. vou cantando, louvando ao Rei que é santo, te amando e dando minha
dando minha vida, meu sonho, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Vou cantando, louvando ao Rei que é santo, te amando e dando minha vida, meus sonhos. Vou cantando, louvando ao Rei que é santo, te amando e dando minha vida, meus sonhos, príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Príncipe da paz, viverei pra teu louvor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por estarmos aqui, Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque Tu nos chamou e nós ouvimos a Tua voz, Pai. E estamos aqui, Deus, para Te render o nosso louvor, a nossa adoração e devolver aquilo que é Teu, Pai. Obrigada porque Tu tem confiado bens em nossas mãos, Senhor Deus. Nos ensina, Pai Santo, a não murmurar, a não reclamar, Deus, e a não ter apego a bens materiais, Deus, mas sempre Te devolver, Pai Santo, aquilo que é Teu, Pai, como honra a Ti, Senhor. Que nada, Senhor Deus, venha tirar o Teu lugar no nosso coração, Pai Santo. Que cada dízimo e oferta depositado seja usado, Deus, de forma sábia, para o mantimento da Tua casa, Deus, e para abençoar mais vidas, Deus, aqui nesse lugar. Continua conosco e muito obrigada pelo privilégio, Deus, de Te servir, de ofertar, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, queridos. Amém. Boa noite. Pode sentar, querido. Nós vamos para um tempo e talvez é o que muito me cativa, na verdade, é o que me dá muito amor a celebrar a ceia, sempre como um memorial, e é isso que a ceia me faz sempre estar com o coração, com os olhos inclinados para o sacrifício que Jesus fez por nós, por cada um de nós. E a ceia, ela não é um instrumento banal da igreja, ela não pode ser feita de qualquer forma, ela não pode ser ministrada de qualquer jeito. Ela é um memorial, sim, ela não tem nada de sagrado, sobrenatural, ela não é santa, mas ela é um memorial que tem que ser guardado nos nossos corações com toda fidelidade. A palavra lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, o próprio Paulo vai falar sobre isso. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor, na noite em que foi traído, pegou o pão, e aí ele diz que dá graças, é parte desse pão. Mas quando a gente vai lá para o verso 29, ele diz o seguinte, olha, 28 e 29, ele diz: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. E aí ele continua, e a gente poderia continuar, mas não vamos continuar além do texto. Ele diz assim: e fazei sempre, repetidas vezes isso, em memória de Jesus. Então, esse momento é um momento de memorial, um momento em que
nós temos que relembrar o sacrifício de Jesus na cruz, a morte, o seu corpo esfacelado, o seu sangue derramado no nosso lugar, pagando os nossos pecados. Então é um memorial por isso. E nós vamos, de forma comunitária, justamente participar sobre isso, desse momento da ceia. A ceia sempre foi assim, ela sempre foi comunitária, ela sempre foi com a igreja, entre a igreja e com a igreja. Então é por isso que nós estamos aqui. E você pode estar se perguntando, quem pode cear? A ceia, ela é um momento que de fato, assim como nós falamos no culto anterior, o pastor Vicente esteve aqui, ele disse que e realmente muitas pessoas têm banalizado esse momento da ceia, dizendo, não, a ceia é para qualquer um, a ceia é para quem entra na igreja, para quem passa. Não, a ceia é um memorial para quem entende o sacrifício de Jesus feito por ele na cruz. Então ela não pode ser banalizada e feita de qualquer jeito. Então quem pode participar da ceia? Aqueles que já foram batizados nas águas, aqueles que já passaram pelo batismo, aqueles que estão de forma, unânimes, congregando com a igreja do Senhor. Já se passou algumas vezes, muitas vezes algumas pessoas chegarem e dizer assim, eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Só que o texto que nós lemos na parte final, lá no 28, ele diz assim, examine-se você. Ele está dizendo o seguinte, pecado nós temos. O que nós temos que fazer? Examinar o nosso coração, pedir perdão, reconhecer isso diante do Senhor e participar desse momento comunitário. Quando eu digo que não vou participar da ceia porque eu estou em pecado, eu estou dizendo, eu estou em pecado e prefiro permanecer em pecado, ao invés de me arrepender e participar desse momento, desse memorial com o Senhor. Então, antes de nós dividirmos aqui, repartirmos o pão e o cálice com o suco de uva, peço que você fique de pé, vamos orar, faça aquilo que o Senhor fez aí, diz para nós, examine-se, peça para que Deus sonde o teu coração, diga assim, o Senhor, Deus, eu nem estou conseguindo muitas vezes discernir como é que eu estou vivendo contigo direito, nem sei se está direito, mas eu quero que tu, Espírito Santo, me ajuda, Senhor, nessa hora, traz discernimento de algo que eu preciso confessar para ti nessa hora, se tem algum relacionamento entre mim e outra pessoa, Deus me ajuda a restabelecer isso, para eu poder participar, desse momento da ceia com o coração inclinado somente para o Senhor, reconhecendo da graça, reconhecendo do amor, da misericórdia, do qual tu derramas minha vida e do qual eu reconheço a ti, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Pai, nós aqui reconhecemos as nossas falhas, os nossos defeitos, os nossos pecados, porque o nosso desejo, Senhor, é estar juntos como igreja, partindo desse momento contigo, Senhor. Ele é sim um memorial, mas é para que nós possamos relembrar dia após dia que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, e nós estamos aqui como igreja do Senhor para celebrar ao Senhor nesse dia, nesse momento, até que o Senhor venha, Pai. Então, em nome de Jesus, trata nos nossos corações, trata nas nossas mentes. Nós reconhecemos aqui os nossos pecados, para que possamos ir até esse momento com um coração limpo, tranquilo, diante do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar aqui o Paulo Rubens, o irmão Evandro, possa nos ajudar aqui. Pedir o Paulo e o Evandro que fiquem daquele lado. E o Danilo e o Paulo Moreira, que vem aqui também ajudar, tá? O Evandro, fique mais para cá, tá, Paulo? Duas duplas, os homens nos ajudem aí na distribuição dos elementos. E aí, como eu falei, tá? Se você já é batizado nas águas, é membro dessa igreja, de qualquer igreja do Senhor Jesus, que passou por esse batismo e está em comunhão com o Senhor e com sua igreja, você pode participar desse momento. Então pode sair do seu lugar, pode vir aqui à frente e partilhar do pão e do cálice nessa hora.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido do pão, Ele pegou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Todos estão com o pão? Todos já estão com o cálice? Então vamos orar, consagrando os elementos, entregando eles ao Senhor. Sabe, nada de milagroso vai acontecer, tá? O pão não vai se transformar em corpo, o suco de uva não se transforma em sangue, mas é como eu falei para vocês, são elementos memoriais daquilo que o Senhor deixou para nós. Mas vamos orar, consagrando a eles nesse momento tão importante na nossa vida como igreja. Pai, nós agradecemos ao Senhor, e nessa hora, Pai, é que consagramos esse pedacinho de pão, consagramos a Ti, Deus, esse pequeno cálice de suco de uva ao Senhor, Deus, reconhecendo e fazendo isso como o Senhor deixou aqui na palavra, até que o Senhor venha, como um memorial, Deus, de tamanho amor que o Senhor derramou sobre nossas vidas, de ter morrido em nosso lugar, de ter pagado o preço pelos nossos pecados. E aqui estamos, Deus, relembrando tudo isso, com muito amor, com muita gratidão
ao Senhor Jesus. Nós assim oramos em nome de Jesus. Assim como está na palavra, todos podemos compartilhar do pão. Da mesma forma, vamos compartilhar do cálice. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tamanho amor. Obrigado por tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus. Vão sempre faltar palavras para expressar a gratidão que temos de podermos, como igreja, compartilhar desse momento, de celebrar ao Senhor, não só a sua morte, mas a obra completa, Deus, na tua ressurreição. Obrigado, Jesus. E assim nós vamos permanecer, Deus, fiéis até o dia final, fazendo, comendo e bebendo desse cálice para continuar anunciando a morte do nosso Senhor até que Jesus novamente venha, para que nós possamos subir e reinar aos céus juntamente com Ele. Essa é a nossa esperança. E aqui nós renovamos essa esperança, Pai, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir aos irmãos que ajudem aí no recolhimento do cálice. Nós vamos ter um momento muito especial agora. Quero chamar Joel, Patrícia, a família inteira. Vamos agora louvar o Senhor com a nossa música tema aí do nosso mês da família, da nossa junta de missões nacionais. Graça e paz. Amém? Amém? Saudade de todos. Nós estamos aqui em família, como nós já sabemos, nós estamos no mês da família. E estamos no mês da família, está iniciando a campanha de missões nacionais. E eu vou ler aqui a palavra em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, que diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Amém? Você sabe quem é essa rocha? Sim ou não? Quem é a rocha? Amém. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar vamos entoar em família esse louvor, que é o hino tema de missões nacionais, tá bom? Família edificada. É muito simples, repete muitas vezes e logo vocês vão aprender. Vamos adorar. Sua bênção derrama e nos enche de paz. Meu lar pertence a Cristo, sua palavra é a luz que ilumina minha casa e edificada está na rocha eterna. Lutas não podem minha família abalar. Na rocha eterna está o meu lar, firmado em Cristo e edificado está em Deus. A minha
minha casa consagro ao Deus que é fiel, que sua bênção derrama e nos enche de paz. Meu lar pertence a Cristo, sua palavra é a luz que ilumina minha casa e edificada está. Na rocha eterna está o meu lar. As lutas não podem minha família abalar. Na rocha eterna está o meu lar. Firmado em Cristo e edificado está em Deus. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Na rocha eterna está o meu lar. As lutas não podem minha família abalar. Na rocha eterna está o meu lar. Firmado em Cristo e edificado está. Na rocha eterna está o meu lar. As lutas não podem minha família abalar. Na rocha eterna está o meu lar. Firmado em Cristo e edificado está em Deus. Eita, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Que todas essas famílias que aqui estão representadas sejam firmadas na rocha que é Cristo. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. As crianças, tá? Elas podem já estar se direcionando, nossos irmãos já estão ali, pronto para recebê-los, tá bom? Nós estamos no mês da família, estamos trabalhando essa temática que está aí. Eu espero que você lembre qual é. Qual é, irmão? Tá bom. Que é mesmo, irmão? Não escutei não. Edificando. Tá bom. Você vai lembrar o que o pastor Vicente falou domingo passado? Você lembra? O que foi que ele falou? E foi? Estava aqui não, né? Os dois modelos, não foi que ele falou sobre isso? A família do insensato e a família do sábio, daquele que é prudente, que edifica a casa sobre a rocha. Foi a abertura de tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre inabaláveis na proteção da família, tá? Nós vamos passar um mês inteiro falando sobre família, sobre esse cuidado, e aí é justamente sobre isso que nós vamos falar. Eu vou ler um texto aqui de Hebreus capítulo 11, no verso 23, vai estar projetado, mas eu quero que você abra Êxodo capítulo 2, tá? Deixa aberto aí em Êxodo capítulo 2, a gente vai ler muitos textos que estão lá, tá? Então, inabaláveis na proteção da família. O texto de Hebreus 11, 23, ele vai dizer isso. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram um menino bonito
e não temeram o decreto do rei. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa hora, pedimos a Ti, Espírito Santo, que traga entendimento a cada um de nós nesse momento, possamos ter da revelação da Tua palavra, guardar nos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, para que de fato nós possamos de forma inabaláveis guardar, proteger as nossas famílias. Então, em nome de Jesus, nos dá a capacidade de entender aquilo que o Senhor quer falar, ministrar aos nossos corações nesse momento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Então, o texto aí de Hebreus, ele é interessante porque ele vai... você sabe que Hebreus capítulo 11, ele está falando sobre a galeria dos heróis da fé, tá? Se você quiser ler o texto de Hebreus todo, aí você pode acompanhar, falar sobre cada característica desses heróis. E aí a posição de Moisés como esse herói da fé, ela é única, porque ela começa não falando de Moisés, ela começa falando de quem? De quem que ela está falando? Dos pais de Moisés. Então a fé de Moisés não começa em Moisés, mas começa nos pais, começa na família. O texto é claro, como ele disse, que pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido pelos seus pais, pela fé. Então tudo começou com a família. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: a gente de forma inabalável protege, guarda a nossa família, a nossa casa, o nosso lar, os nossos pais, mães aos filhos, pais aos filhos, marido à esposa. Como é que a gente faz isso? A gente vai aprender aqui com a família de Moisés, tá bom? Então presta bem atenção. Primeiro eu quero te dizer uma verdade, e aí talvez você já ouviu muito sobre isso, porque a gente diz o seguinte: olha, a gente está vivendo em um tempo em que a família está sendo bombardeada, de que a família está sendo muito atacada, tudo que a gente vê na TV, tudo que é na internet, tudo que esse mundo faz é contra a família. Você já ouviu isso? Já ou não já? Sim ou não? Não já? Só que isso não é de hoje, irmão. Isso não é novidade nenhuma. A família, ela sempre foi bombardeada, ela sempre foi de forma intensa, tentativas e tentativas de ser atingidas. A primeira família foi qual? Adão e Eva. Assim que eles saem do Éden, Deus os coloca fora por conta do pecado, ela já começa a ser afligida com o quê? O que foi que aconteceu? Um assassinato. Um filho matando um outro filho, né? Um irmão matando um irmão. Então, essa perseguição, essa tentativa de destruição da família pelo diabo, ela não é de agora. Ela sempre aconteceu. E ela vai continuar acontecendo. Por quê? Porque a família é o único projeto de Deus para o ser humano. Então a gente tem que ter esse entendimento. Nós, como homens e mulheres, nós temos que entender que a instituição divina criada é a família. E o diabo vai tentar de todas as formas destruir isso. Então, está sendo bombardeado? Está tendo dificuldades a família nesses dias? Está sendo mais complicado? Pode até ter intensificado, mas sempre aconteceu isso. Por isso que eu disse para você abrir aí em... Oi? Voltou? Êxodo capítulo 2, o que está acontecendo? Você vai começar de Êxodo capítulo 1, você vai ver que Faraó, ele decreta o extermínio de todas as crianças, todos os bebês de hebreus. Isso é ou não é perseguição à família? Então não é novidade. Então a gente vai aprender com uma família que estava no meio de uma perseguição, como proteger a nossa família. É uma família inabalável ajudando a gente a proteger. Então o texto ele vai mostrar as atitudes dos pais de Moisés. O nome é estranho, tá? Não é Arão, é Arão. Depois é que vem o Arão, lá. E Joquebede, os pais. Família. Falei, não, troca. Aqui, aí para trocar. Então, nós vamos ver como uma fé que é moldada pelo legado de pais que têm fé. Então, Moisés está aí na galeria do Heróis da Fé, porque teve a sua fé moldada pelos próprios pais que tinham fé.
Em Hebreus capítulo 11, no verso 23, está aí essa afirmação. Então a história de Moisés começa sendo marcada pela fé dos seus pais. E aí a gente começa a entender isso, porque, sabe, isso não significa que se nós queremos proteger a nossa família, na verdade, se nós queremos proteger a nossa família, nós precisamos assumir uma postura intencional de quem tem fé, tá? Vamos só trocar aqui rapidinho. Isso aí. Pronto. Então, para que a gente entenda isso, a pergunta que vai permear toda essa história, tudo aquilo que a gente vai falar aqui nessa noite agora, é essa, e são as respostas que a gente vai encontrar na família de Moisés, que vão nos ajudar a construir, sabe, uma família que de forma inabalável se protege, se guarda. Então a pergunta é clara: como podemos, sabe, proteger nossas famílias pela fé, assim como os pais de Moisés fizeram? Essa é a pergunta. Então, primeiro ensinamento da família de Moisés. Parece engraçado isso, mas você vai entender um pouco sobre isso. Primeira coisa que os pais de Moisés nos ensinam: eles viram a beleza que ninguém viu. Aí você está perguntando assim: se Moisés fosse feio, né, ele teria sido descartado, né? Tinha sido deixado de lado, né? Calma, não é bem assim. O texto aí de Êxodo, eu espero que você tenha aberto a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 2, versos 1 e 2. Vai ser projetado, irmão, mas deixa a Bíblia aberta, vai marcando aí. Isso é importante para você ter esse entendimento. Os versos 1 e 2 vai dizer o seguinte: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. Então eles dois eram da mesma tribo, da tribo de Levi. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu ele durante 3 meses. Olha o texto está dizendo que eles viram que a criança era bela, era bonita, e aí eles protegeram, guardaram. Aqui nós não estamos falando de beleza física. O que os pais de Moisés, o que a palavra está querendo nos ensinar, não é sobre beleza física, não é beleza exterior. Ele está falando sobre a beleza da vida. É isso que ele está dizendo. Como aquela criança era bela, como aquela vida, sabe, era bela. Então o que a gente lê aqui era isso: eles estavam vendo o quanto essa criança tinha vida, como era bonito. A beleza que muitas vezes ninguém consegue contemplar, porque é nisso que a gente está vivendo. A gente está dentro de uma sociedade que não dá valor nenhum à vida, sabe, que não dá valor à vida de uma criança que está dentro do ventre de uma mãe e quer abortar. Uma sociedade que não tem valor nenhum, que não dá valor à vida, que pega uma criança, sabe, e sacrifica, e abandona, e deixa de lado. De um homem, de uma mulher, sabe, não importa qual a idade. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas não dão valor nenhum à vida, e aí elas perderam a beleza. A maior demonstração, sabe, da feiura humana é quando a gente perde, sabe, a sensatez de ver a beleza que é a vida. É disso que a gente está aprendendo aqui com Moisés. Enquanto a gente não reconhecer o valor da vida, nós vamos correr o risco de deixar nossas famílias cada vez mais vulneráveis, porque a gente não está conseguindo entender o quanto custa a vida. Você vai conseguir entender isso já já. Historicamente, nós cristãos somos o único povo que de forma ferrenha enxerga o valor da vida e luta pelo valor da vida. É por isso que não existe, irmão. Você pode até pensar diferente, mas não existe. Não existe. Se você tem esse pensamento, infelizmente, você precisa repensar o que é ser cristão. Não existe cristão de aborto. Eu vou repetir, a live pode até cair, mas é isso. Não existe cristão que defende aborto. Não existe, irmão. Não existe isso.
Você pode até pensar diferente de mim, mas não existe cristão que defenda pena de morte. Não existe. Se você defende a morte de alguém, você não entendeu o que é a beleza da vida. Você não entendeu o dom gratuito que é Deus que dá e que homem nenhum pode tirar. Você pode pensar na pior pessoa do mundo, na pessoa mais perversa, que mereça. Você também merecia do mesmo jeito que ela. Porque não é isso que a palavra diz? Quando nós nascemos, nós somos pecadores e a única coisa que nós merecemos é o quê? A morte eterna. Está conseguindo entender o que Moisés e a família dele está ensinando para a gente? Moisés estava nasce dentro de uma nação que era extremamente idólatra, em que o faraó era tido como um deus. E aí o que ele diz? Eu quero como sacrifício a morte de todas as crianças hebreias. Todas. Sabe como é que as parteiras matavam as crianças? Ou sufocadas ou afogadas. Aonde? No Nilo. Então muitas crianças hebreias foram mortas nessa época. E aí a gente precisa entender que proteger a família é reafirmar o valor da vida. Então, se você quer proteger a sua família, você precisa defender o valor da vida, e seja qual for a vida, irmão. Seja a vida dos seus filhos, seja a vida da sua esposa, do seu marido, seja a vida do seu vizinho, seja a vida de quem você nem conhece. Você precisa ser defensor da vida se você quer proteger a sua família. Então entenda isso. Nós, como batistas, nós temos uma declaração, sabe, dentro dos nossos princípios, que é linda. Eu vou ler para vocês, porque isso é uma demonstração clara de como nós, seres humanos, conseguimos ter, sabe, amor pelo outro, até em palavras, mas muitas vezes faltam práticas. Mas aprenda. Vai dizer o seguinte: a Bíblia, ela revela que cada ser humano é criado à imagem de Deus, é único, é precioso, é insubstituível. Está entendendo o valor da vida? Criado ser racional, cada pessoa é moralmente responsável perante Deus e o próximo. O homem, como indivíduo, é distinto de todas as outras pessoas. Como pessoa, ele é único aos outros no fluxo da vida, pois ninguém vive nem morre por si mesmo. A Bíblia revela que Cristo morreu por todos os homens. O fato de ser o homem criado à imagem de Deus e de Jesus Cristo morrer para a salvação dele é a fonte de dignidade e do valor humano. Deixa eu parar bem aqui para que você entenda. O que a nossa declaração doutrinária está tirando dentro da perspectiva bíblica? Que se você defende a morte de uma criança no ventre, se você defende a morte de um marginal ou a morte de qualquer pessoa que lhe fez o mal, você está dizendo que a morte de Jesus foi insuficiente. Compreendeu? Quando a gente diz que Jesus morreu por todos, e você está defendendo a morte de alguém, dizendo que ele não é digno, você está dizendo que a morte de Jesus não foi digna para salvá-lo. Quem está negando é você. Entendeu? Porque Moisés estava dizendo que a expressão, sabe, de beleza, quando a família diz assim, a gente guardou ele, protegeu ele, porque ele era belo, a vida dele era linda. Era uma família que já viu o propósito do filho. Vou continuar. A declaração doutrinária vai continuar dizendo assim: ele tem direitos outorgados por Deus de ser reconhecido e aceito como indivíduo, sem distinção de raça, de cor, de credo, de cultura, de ser parte digna e respeitada da comunidade, de ter a plena oportunidade de alcançar o seu potencial. Cada indivíduo foi criado à imagem de Deus e, portanto, merece respeito e consideração como uma pessoa de valor e dignidade infinita. Compreendeu por que o cristão precisa defender a vida? E não importa de qual ela seja? A nossa sociedade, ela pode não enxergar valor nenhum, irmão, nas pessoas. Elas não vão enxergar valor nos nossos filhos, ela não vai enxergar valor, sabe, em nós mesmos, porque a gente é contado como um número, um CPF. Mas nós, cristãos, nós pais, nós mães, líderes espirituais do nosso lado, das nossas famílias, precisamos entender o valor da vida. Precisamos reconhecer isso, guardar. E aí eu quero deixar algo importante para você. Presta atenção. Passa bem, Larissa.
Pode passar. Não passou aqui. A visão espiritual é a primeira proteção. Se não enxergarmos com fé, dificilmente nós vamos agir com fé. O valor que damos à vida dentro do nosso lar será o reflexo do valor que damos à presença de Deus em nossa casa. Se você não valoriza a vida, se você não valoriza a sua vida, a vida dos que estão próximos de você, as vidas de qualquer pessoa que seja, você não está dando valor à vida e à presença de Deus dentro da sua casa. É forte, mas é verdade. Se você não valoriza a vida, se você não entende a beleza da vida, você não consegue dar valor à presença de Deus dentro da sua casa. Você vai trocar ela por qualquer coisa. Proteger a família é reafirmar esse valor aí. Sabe, então numa época em que a cultura trata a vida de forma descartável, nós precisamos andar contra a cultura. Defender a beleza da vida. Os pais de Moisés, sabe, eles não se renderam ao decreto de um Deus, do faraó, mas eles foram lá e defenderam os seus filhos. Defenderam o seu filho. Amém? Então essa é a primeira lição. Segunda lição que os pais de Moisés nos dão. Segunda, eles foram intencionais em protegê-los. Versos 2 e 3 de Êxodo 2. Ele diz que a mulher ficou grávida, deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, ele escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Aí aqui a gente vai fazer uma pergunta que vai ajudar a você se situar em tudo isso, tá? A pergunta é essa. Vai passando aí, Larissa, que não está passando daqui não. Então a pergunta é essa: como assumir a responsabilidade de proteção da família? Então, entenda o seguinte, por vez, tá? Volta aí. A pergunta que nós temos que responder é essa. E aí Moisés, os pais de Moisés, na verdade, Arão e Joquebede, vão nos ensinar sobre isso. Vamos nos dar essa lição. Eu até falei sobre isso, agora o Paulo está aqui no culto, né? Ele postou uma reportagem, né? Uma pesquisa, na verdade, lá de Harvard, e aí ele já traduziu uma parte do texto lá e botou lá muita informação importante sobre questão de divórcio, depressão, crise, sobre ansiedade, de como as famílias se comportam quando elas estão na comunidade de igreja. 50% de chance menos de divórcio são de famílias que estão indo à igreja de forma contínua. A quantidade lá, acho de 37% entre jovens e adolescentes com menos perspectivas de ansiedade. Então tem tudo lá, depois a gente vai compartilhar, é muito interessante isso aí que o Paulo colocou lá. Mas eu também fiz uma pesquisa que saiu em 2022. 2022 é logo depois do quê? Da pandemia. 20, 21, nós tivemos a pandemia. E qual foi a coisa mais usada durante a pandemia? Cloroquina? Não, foi o celular. Todos os estudantes do mundo foram para onde? Para frente de um celular. Todas as crianças, todos os pré-adolescentes, adolescentes, jovens que estão fazendo faculdade, você no seu trabalho foi para o home office, então todo mundo foi para frente de uma tela. E aí o que acontece? Pessoas extremamente adoecidas, ansiosas. Por quê? Porque passam o dia na frente de uma tela. As nossas crianças estavam lá, assistindo aula na frente de uma tela. Quando terminava a aula, ela ia se divertir aonde? Na frente de uma tela. E aí nós estamos gerando crianças, sabe, jovens, adolescentes ali entre 9 e 17 anos, que estão extremamente propícios à ansiedade. Por quê? Porque vivem num mundo extremamente acelerado. 2022, irmão. Foi essa pesquisa que saiu através do censo da Anatel. Sabe, dá uma pesquisada, o pastor Vicente até falou sobre isso domingo passado. Quanto tempo você gasta bem no Instagram? Vai lá nas configurações e olha o tempo que você passa. Tem coragem de compartilhar? Quanto tempo você gasta ali? Sabe, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão extremamente expostos às redes sociais. E aí o que pais precisam fazer? Seja você já pai, seja você ainda que nem pai ainda, nem casado, mas você precisa ter essa atitude quando você tiver filhos.
Claro, ninguém está criando filho dentro de uma bolha, vai ser impossível a gente fazer com que as nossas crianças, adolescentes e jovens tenham acesso às redes sociais, a celulares. Mas quanto mais você puder prolongar esse não acesso, vai ser melhor. Quanto mais você conseguir protegê-lo, adiar isso, vai ser melhor. E aí tem algo que é muito importante. Por quê? Porque educar filhos e transmitir valores de fé é a maior missão, é a maior bênção que um pai e uma mãe recebem de Deus. Vou repetir isso para que você entenda. Educar os filhos, transmitir valores de fé, é a maior missão que Deus entrega. Mas não é só uma missão, é uma bênção que Deus entrega nas mãos de pais e mães. Então é característica, é nossa, nós temos que educar. Sabe, os pais de Moisés arriscaram a própria vida. Era um decreto, irmão, de Faraó. Se descobrissem que tinha uma criança naquela casa e eles tinham escondido, ela não tinha sido morta, morreria Moisés, que era a criança, morreria Arão, morreria Joquebede, morreria os outros filhos todos. Toda a família ia ser exterminada por conta de um descumprimento ao decreto de Faraó. Então eles estavam pagando um preço muito alto. E aí leva a gente justamente ao primeiro ponto. Vamos aprender com a família de Moisés? Se nós queremos assumir responsabilidade de proteção à família, nós precisamos ser o quê? Leia aí, irmão. Precisa ser o quê? Guarda isso no teu coração. Nós precisamos ser altruístas. O que é uma pessoa altruísta? É aquela que se doa, é aquela que se sacrifica por outra pessoa. Que o amor ao outro, ela chega ao ponto, igual Jesus resume, o amor ao próximo, assim como a nós mesmos. É uma pessoa altruísta, que se doa pelo outro. Só que o que tem acontecido hoje, pais que querem estudar mais, que querem trabalhar mais, que querem muitas vezes se divertir mais, e não se doam, não se entregam para os seus filhos, não se entregam para as suas esposas, não se entregam para os seus maridos, não se entregam para a sua família. Arão e Joquebede arriscaram as suas vidas para salvar a Moisés, gente. O que uma criança recém-nascida mais faz? Me diz aí. É o que, irmão? Faz? Chorar, irmão. Como é que você esconde alguém de um choro? Como é que faz com isso? Olha o perigo, mamadeira, né? Nem tinha. Como é que você esconde uma criança chorando, irmão? Está vendo o risco que era essa família passar? Com uma criança até 3 meses ali, mas eles estavam dispostos a pagar o preço, até mesmo de morrer, filhos, para salvar Moisés. Só que hoje o que tem acontecido é que os pais, eles nem querem dormir mais tarde, não querem gastar tempo com seus filhos, lendo a Bíblia, fazendo uma devocional, contando histórias bíblicas, passeando com seus filhos, porque tem que priorizar o sono, porque no outro dia tem que trabalhar cedo. Você que é pai e mãe, você tem abençoado seu filho? Você conhece a bênção sacerdotal de Número capítulo 6? Você já abençoou seus filhos com a bênção sacerdotal? É interessante que a bênção se chama bênção araônica. É de Arão, irmão de quem? Moisés. Filho de Arão e Joquebede. Homens que aprenderam o que é fé. Homens que aprenderam o que é guardar a família. Vai lá, Números capítulo 6, 23 e 26. Ele vai dizer assim, ó, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão a todo Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte a ti o seu rosto e te dê a paz. Era assim que as famílias precisavam abençoar os seus familiares. Era assim que os pais precisavam abençoar os seus filhos. É assim que nós precisamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. A gente precisa aprender o que é isso. Pais se tornam altruístas quando eles optam por estudar menos, trabalhar menos, para brincar mais com seus filhos, para ter mais tempo com sua família. Essa é a verdade. Mas ele continua nos ensinando. Ele vai dizer que é o ponto 2.
passar aí. Sendo o quê? De novo, irmão, sendo o quê? Você assume responsabilidade de proteção na sua família quando você busca ser o quê? Sábio. O texto vai dizer lá no verso 3, né, que a gente até já leu, ele vai dizer que eles enfrentaram muitos desafios. Então, sabe, nós vamos passar por esses desafios. E aí diz que Arão e Joquebede, eles não colocaram Moisés ali depois de 3 meses, né, já estava ficando muito difícil ali guardar Moisés escondido. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um cesto de palhas, e aí é claro que se você pegar um cesto de palha, botar uma criança dentro e botar dentro do rio, o que vai acontecer? Vai afundar, porque ele é cheio de furos. Então o que diz? Eles usaram de sabedoria, eles foram lá, revestiram de piche e betume, impermeabilizaram ali o cesto, e aí eles fizeram o quê? Colocaram Moisés aonde? No meio dos juncos, assim, na beira do rio. Você vai dar uma pesquisada quando chegar em casa, procura aí, crocodilo do Nilo, para você ver o tamanho da criança, tá? Que a gente vai já falar sobre isso. Mas olha a sabedoria dos pais de Moisés, de guardar o filho. Ele não foi abandonado de qualquer jeito, ele foi colocado ali, e aí diz que ele pegou quem? O texto diz que ele pegou a filha, né, a irmã mais velha de Moisés, e diz o seguinte: ei, meninazinha, fica de olho aí no cesto aí, tá? Fica aí fazendo de conta que está vendo e que não está vendo, mas cuidado, cuida, fica de olho. É uma lição para nós, sabe por quê? Porque a gente pega os nossos filhos, deixa eles na escola e acha que eles estão ali, pronto, acabou. Olha, me corta o coração, irmão. Tenho 2 filhos pequenos, um de 3 e um de 5 anos só na escola. Reunião de pais, plantão pedagógico, cadê os pais das crianças? Ah não, mas é porque é no horário de trabalho. Ah não, é porque é isso. Ah não, é porque é aquilo. Irmão, a gente vai achar não em todo lugar. A gente vai achar desculpa em todo que é lugar para justificar a nossa ausência. A gente está terceirizando a educação dos nossos filhos. A gente está entregando na mão de outras pessoas, e aí depois os nossos filhos estão aí, perdidos, rebeldes, e a gente fica perguntando assim: onde foi que eu errei? Você sabe onde foi que errou. Você terceirizou o cuidado dos seus filhos. Você terceiriza a fé dos seus filhos, só porque acha que traz ele de domingo de manhã para a escola bíblica e à noite para o culto. É terceirização do ensino da fé. Ele passa mais tempo, irmão, na sua casa, com você, do que com a gente aqui. Abra o olho, querido, seja sábio no cuidado com seus filhos. Você conhece o que é liberdade vigiada? Conhece? Quem ensinou o que é liberdade vigiada, sabe quem foi? Joquebede. Ela pega Moisés e diz assim: Moisés, eu vou te botar no Nilo. Onde era o Nilo? Era onde todas as crianças iam ser sacrificadas. Eu vou te botar no mundo, Moisés. Tu vai para o mundo, onde todas as crianças são perdidas, onde todas as crianças morrem, mas tu não. Por quê? Porque eu vou ficar, de olho em ti. Vai ter alguém te vigiando, vai ter alguém cuidando de ti. Isso, irmão, é liberdade vigiada. A gente precisa acompanhar os nossos filhos. Eu falei no outro culto, teve um monte de adolescente que saiu zangado comigo. Eu vou falar de novo nesse aqui, para completar logo todo mundo. Pai, mãe, não deixe o seu filho dormir na casa de ninguém. De ninguém. Amém, irmão? Não deixe, irmão. Sabe, quase 90% dos abusos sexuais que acontecem com crianças e adolescentes são de pessoas conhecidas. Conhecidas. Ou elas estão dentro da nossa casa, ou elas são pessoas que nós conhecemos e deixamos as nossas crianças irem para a casa delas. Cuidado, cuidado. Sabe, liberdade vigiada. Para completar a raiva dos adolescentes, eu mandei os pais tirar a chave da porta do quarto deles. Tire, você que é pai e mãe. Não tem, meu amigo, a casa é minha. Eu já falei, os meus só estão pequenininhos. E eu disse assim: não fecha, bata a porta não. Se você tiver casa, você bate a porta. Tire, irmão. É você que tem o cuidado, e você, pai, você que tem a responsabilidade de zelar pelo cuidado da sua família. Então, tira a chave do quarto dele. Quando ele tiver uma casa, ele bota a chave na casa dele e tranca. Por enquanto, sem porta trancada.
proteja os seus filhos. Liberdade vigiada é reconhecer, sabe, o valor que Deus dá a cada uma das nossas crianças. Eles são bênçãos, irmão. Eles são aquilo que o Senhor está entregando para a gente de valor inestimável. E nós não podemos ser irresponsáveis no cuidado com eles. Você que ainda não tem filhos, você que nem é casado ainda, você já tinha que estar orando pelos seus filhos. Isso é responsabilidade que o Senhor entrega sobre nós. Então, cuidado, seja sábio. Família protegida é uma família bem pastoreada. Amém? Olha aí o terceiro. O que é? Fala aí, bem alto. Segunda lição, a terceira lição aí, a gente assume responsabilidade de proteção da nossa família, confiando em Deus, irmão. Tá lá, um bicho enorme, crocodilo do Nilo, andando pelas águas, era o que comia as crianças que eram sacrificadas e jogadas para serem afogadas no rio. E aí Joquebede pensou, e agora? O que nós vamos fazer com Moisés? Tudo que a gente podia para proteger o nosso filho, nós já fizemos. Nós guardamos eles por 3 meses aqui. Nós pegamos um cesto e preparamos tudo aqui para que o cesto não afunde, ele não se afogue. Mas tem muitas outras coisas. Nós botamos a nossa filha para ficar vigiando ele. Mas sabe o que a gente precisa fazer? Confiar no Senhor. Tem uma frase bem clichê que diz o seguinte: nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós e orar como se tudo dependesse de Deus. Trabalhar, Arão e Joquebede estavam fazendo, protegendo, guardando, preparando tudo ali para Moisés. Mas agora eles precisavam o quê? Confiar no Senhor. Famílias edificadas na rocha jamais devem esquecer que elas precisam depender de confiança de Deus. E aí a gente vai entrar no terceiro ponto para explanar um pouco mais sobre isso. Olha o que vai acontecer nos versos 3 e 4. Sabe, Moisés vai dizer o seguinte, o texto vai dizer lá de Êxodo o seguinte: quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou-o com piche e betume e colocou nele um menino, deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. Confie, cuide, sabe, mas acredite no Senhor. O Nilo é o mundo aí fora, irmão. Você que tem filhos, como eu, que já muitas vezes já passaram, não são mais crianças, já são adolescentes, você que ainda nem tem filhos, mas que já é casado, você que nem é casado ainda, está solteiro, mas já sonha em construir uma família, em ter filhos, confia no Senhor. Acredita, porque filhos são bênção do Senhor. Filhos, o salmista vai dizer que eles são como flechas na aljava de um guerreiro. Eles não eram para ficar guardados, eles são para ser lançados. Eu entendi o propósito do Senhor para a vida dos meus filhos, na minha vida. Eu sou apenas aquele que vai pavimentar o caminho deles, eu sou aquele apenas que vai servir de plataforma, para que eles vão muito além do que eu fui, irmão. Sabe, a gente não vai conseguir guardar, super proteger os nossos filhos. Se a gente super proteger, tentar guardá-los dentro de uma bolha, nós vamos criar adultos totalmente imaturos, que não vão conseguir exercer fé de jeito nenhum. É por isso que a gente precisa, sabe, confiar no invisível e descansar no soberano Deus. É isso que a gente faz. Então, exerça a fé, cuide do seu filho com fé, irmão. O mesmo Nilo que matava crianças foi o Nilo que exerceu salvação para Moisés, gente. Sabe, a gente está criando os nossos filhos, e você tem que ter em mente isso, para que eles exerçam fé lá fora. Não que eles vão ser devorados, não que eles vão sucumbir, vão morrer lá no mundo, mas você está criando os seus filhos para que lá fora eles sejam um exemplo de salvação. É isso que a gente faz. Então o rio que é para a morte, nem sempre é para a morte, depende do preparo daqueles que estão exercendo fé e confiando em Deus e estão fazendo, irmão. Então lembra disso, crie os seus filhos assim. Lembra dessa verdade, né? Guarda no teu coração isso aí, ó. Confiar é declarar que o Senhor é mais poderoso do que qualquer decreto, mais presente do que qualquer ausência e mais sábio do que qualquer estratégia humana. Amém? Isso é confiar. Então exerce essa verdade, exerce esse cuidado de confiança em Deus com os teus filhos. E vamos para o quarto e última lição aí que a família de Moisés vai nos dar. O que eles fizeram?
agora. Diz que eles prepararam, sabe, eles prepararam um futuro melhor através de decisões difíceis. Olha o que acontece, mas esse texto ele é muito... Se você ler o texto inteiro aí de Êxodo capítulo 2, você vai conseguir entender a profundidade dele para tratar de família. Ele vai dizer o seguinte, nos versos 9 e 10, anota aí na tua Bíblia. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, na verdade, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Talvez seja muito duro, irmão. Sabe, o texto que nós lemos, você lê e acha que é simples, mas não é. Imagina uma mãe entregar o seu filho. Uma mãe que tinha, sabe, pagado o preço, às vezes, de correr o risco de morrer. Porque foi isso que ela fez. 3 meses ela escondeu Moisés. E depois ela coloca Moisés no cesto para que ele vá nas águas e seja salvo. Não só seja salvo, seja instrumento de salvação. E aí a liberdade vigiada faz com que o quê? Moisés volte para os braços dela. Só que normalmente uma criança é amamentada aí mais ou menos entre 1 a 2 anos, não é? Tem as exceções que passam um pouco, né? Meu cunhado foi até 6 anos, né? Acredito que Moisés não foi até 6 anos. Deve ter ido mais ou menos nessa média, né? Então assim, mais ou menos ali uns, sabe, 1 ano, 2 anos, exagerando, 3 anos. Vamos pensar que Joquebede chegou aos 3 anos e tinha que entregar o filho nas mãos da filha de Faraó. Joquebede pega Moisés, depois de passar 2 anos, 3 anos, amamentando seu filho, e entrega para outra pessoa criar. Propósito, irmão. Isso é propósito. Os propósitos dos nossos filhos são muito maiores do que os sonhos que a gente planeja para eles. É por isso que a gente tem que estar disposto a entregá-los ao Senhor. Eles não são nossos, eles são do Senhor. E o Senhor vai agir do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas tem algo importante no que Joquebede fez. Foram 2, 3 anos com uma criança, com um bebê, mas ela exerceu fé sobre essa criança. O texto vai continuar, se você ler Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 2, você vai ver que Moisés cresce no palácio, mas ele não se contamina com os prazeres do palácio. Ele continua olhando e sabendo de onde ele veio. Ele se torna um adolescente, ele se torna um jovem, mas ele continua no coração, sabendo que ele era hebreu. Ele continua no coração, sabendo que ele tinha uma família. 2, 3 anos, foi isso que Joquebede fez, mas ela guardou, ela se recusou em fazer com que o seu filho, mesmo entregue nas mãos de alguém do mundo, perdesse a sua fé. Sabe, é isso que a gente tem que exercer, irmão. A gente precisa preparar os nossos filhos para o futuro, mesmo que essas decisões sejam extremamente difíceis para nós, e a gente tem que fazer, irmão. O não é extremamente necessário para os nossos filhos, irmão. Às vezes o não, ele vale muito mais em amor do que um sim, e a gente precisa ter essa consciência. Decisões difíceis, sacrifício de conforto, sabe, daquilo que a gente pode fazer. Então, sabe, às vezes a gente acha que entregar algo bem material, sabe, a gente dá uma excelente alimentação, uma excelente escola, vai suprir todas as necessidades de fé, necessidades, sabe, de presença que os nossos filhos precisam ter de nós mesmos. A gente precisa repensar demais. Provérbios capítulo 22, no verso 6, vai dizer que nós temos a responsabilidade de guiar os nossos filhos, de ensinar eles no caminho, para que eles não se desviem quando eles crescerem, irmão. É responsabilidade nossa, de guiar os nossos filhos. E hoje, o que nós podemos fazer? Hoje, pais e mães que escolhem gastar tempo na palavra, no culto doméstico, no discipulado familiar, estão plantando uma colheita que nem o Egito poderá arrancar. Investir na alma da família é construir um legado inabalável, irmão. Invista tempo.
invista cuidado, invista a sua vida na vida dos seus familiares. Só assim, de forma inabalável, nós vamos proteger a nossa casa, nós vamos proteger a nossa família. O Ministério do Louvor pode subir, eu quero concluir aqui, peço que você fique de pé. Proteger a família é um chamado de fé. Nunca foi fácil e nem vai ser fácil. Vai ter riscos, vai ter lágrimas, vai ter decisões difíceis, sim. Os Moisés nos ensinaram isso. Mas acima de tudo, nós precisamos entender que nós somos chamados para enxergar com fé, agir com intencionalidade, confiar com coragem e estar preparado em sabedoria para aquilo que vai acontecer. Feche teus olhos. Antes da gente cantar, eu quero que você faça uma reflexão, querido. Pensa aí. Pede a Deus olhos espirituais para que você consiga enxergar os propósitos dos teus filhos. Tiago, eu não tenho filho ainda. Nós estamos falando de propósito de filhos que você nem tem. Você que é casado e ainda não tem filhos, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar no ventre da sua esposa. Você que nem é casado ainda, você tem que orar pelo seu marido, pelos seus filhos. Você tem que orar pela sua esposa, você tem que orar pelos seus filhos. Não importa a idade. Nós precisamos reavaliar nossa rotina. Nós precisamos perceber e entender, será se nós temos protegidos, será se nós temos instruídos o de nossa casa? Quais as áreas dentro de nós que nós precisamos ainda entregar o controle para Deus? Quais são os valores que nós estamos plantando no coração da nossa família? Valores esses que vão mudar o amanhã, se eles forem firmes em Cristo Jesus. Valores plantados hoje, com coragem, com sacrifício, vão determinar o futuro ali à frente. Nós vamos cantar, nós vamos louvar, e eu espero que você pense em tudo isso para que depois a gente possa orar. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir.
Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos reafirmar esses desafios aqui. Vamos pensar. Pede ao Senhor os olhos espirituais necessários para que você possa ver o propósito dos teus filhos. Para que você seja esse que pavimentar os caminhos dele, que vai servir de plataforma para impulsioná-lo a cumprir os propósitos do Senhor. Reavalia a tua rotina. Se você tem protegido, gastado tempo de verdade protegendo, instruindo-os da tua casa. Será, marido, que você tem guardado o coração da sua esposa? Será, esposa, se você tem guardado o coração do seu marido? Como vocês têm ensinado, como vocês têm doutrinado, cuidado, alicerçado a fé dos seus filhos? Quais os valores que vocês estão plantando? Famílias inabaláveis, elas não nascem prontas, elas são construídas por fé, e isso é todo dia, todo dia, todo dia. Discipule seus filhos. Marido, homem, se posicione como sacerdote, como aquele que tem postura, que exerce fé sobre sua casa. Mulher, seja submissa em amor, zele, cuide do seu lar, cuide dos seus filhos. Filhos, respeitem os seus pais, tratem com amor, conquiste os seus corações, converta-os a Jesus, aqueles que ainda não são convertidos. Tenham o prazer de ser o instrumento de levar salvação para a sua casa, adolescente, jovem, para que você diga que você e sua casa servem ao Senhor. Você, pai, mãe, que tem sofrido com um filho, sabe, que está andando aí pelo Nilo, correndo o risco de se afogar, correndo o risco de ser devorado pelas feras. Confia no Senhor, guarda o teu coração no Senhor, porque esse mesmo Nilo que pode tragar, esse mesmo Nilo que pode devorar, ele pode também se tornar um instrumento de salvação. Ele pode também se tornar um lugar onde, sabe, o seu filho, a sua filha vai aprender o que é fé. Pai, aqui nós nos rendemos a Ti, entendendo que precisamos, Deus, alicerçar a nossa casa sobre a rocha, de que precisamos de maneira inabalável proteger, guardar a nossa família,
E aqui nós reafirmamos esses valores que aprendemos nessa noite, que possamos de maneira maravilhosa, Deus, sabe, por amor, nos sacrificar, Deus, por aqueles que são nossos, pela nossa casa, de fato aprender aquilo que o Senhor nos ensinou sobre altruísmo, nos dedicar, Senhor, ver e pesar o que realmente vale a pena. Espírito Santo nos ensina, nos dá sabedoria a educar, a cuidar, a zelar daqueles que estão próximos de nós, e acima de tudo nos dá um coração que confia em Deus, que nos momentos de dificuldade, que nos momentos de maiores dúvidas, nós não tiremos os nossos olhos daquele que é o autor e consumador de nossas vidas. Nos dá, Deus, essa confiança no Senhor, e nos ajuda, Pai, para que possamos proteger, guardar as nossas famílias, para que possamos perseverar e ser perseverantes até o dia final. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Pode se assentar aí. Rapidinho, alguns avisos, tá? Bem importantes, tá? Estamos falando sobre família, aí tem uma grande oportunidade aí para você, marido, tá? Não pode filho não, tá? Uma lua de mel aí muito boa, né? Para os homens, para as esposas e para os esposos aí. Esse valor aí, irmão, é para você passar 15, 16, 17, 3 dias lá na Fazenda Gospel, desfrutando de tudo, tá? Se você precisar de mais informação, procura ali o Glenn, procura a Rafa, para eles passarem essas informações. Esse valor aí é bom, porque você pode parcelar até em 12 vezes, né, Glenn? Pode até em 12, aí você passa o ano todinho lembrando de como foi boa essa viagem, né? Pagando as parcelas. É bom a parcela por isso, porque a gente fica lembrando, né? De como é bom a gente usufruir daquele momento, tá? Então vai, 15, 16, 17 de agosto, tá bom? Esse nosso retiro de casais aí, tá bom? E aí dia 31 de maio, irmão, nós vamos ter DNA jovem, tá? É para jovem e adolescente, tá? Porque no outro culto teve pessoa assim, pastor, esse pai de jovem pode ir? Não, pode não, é só para jovem e adolescente. Nós vamos tratar sobre essas questões de célula, dessa vivência que nós temos tido de experiência. Aí você, adolescente, jovem, corre, faz sua inscrição. As inscrições são gratuitas, tá? Você não vai pagar nada. Só que se você deixar para depois, corre risco de não ter vaga mais, tá? Só são 350 vagas. É para conexão DNA Teresina inteira. Então tem gente vindo do interior do Piauí, do extremo sul do Piauí, para vir estar nesse dia aqui com a gente. De 14h30, sábado à tarde, desse aí, 31 de maio, até as 22 horas. Então, pai, mãe de adolescente, se você chegar aqui 8 horas da noite para pegar ele não vai sair, a porta vai estar fechada. Ele só vai sair 23, 21 e 30 para as 22 horas, tá? Então aproveita, sai com a esposa, vai comer uma pizza, aí depois você vem pegar ele 10 horas aqui, tá bom? Então assim, é para ele iniciar 14h30 e ficar até esse horário, 21h30, 22 horas, que é o horário que a gente vai encerrar a programação, tá? Então vai ser um tempo muito precioso aqui que a gente vai estar junto aqui no DNA Jovem. E aí, no outro mês, 13, 14 e 15, tá? Nós falamos tanto de proteção, falamos tanto de guardar os nossos filhos aqui, e aí tem uma oportunidade maravilhosa de você enviar seu adolescente, enviar seu jovem, adolescente a partir de 14 anos, tá? Para o nosso face a face de jovens e adolescentes. Nós somos... Calma aí, Larissa, volta aí. Tá? Deus é tão bom que Ele está nos abençoando de um jeito assim, que nós escolhemos manter o valor de R$100. Então vai continuar R$100 a inscrição. Você vai investir na vida de um filho, de um sobrinho, de um amigo, de um filho de um amigo seu. É isso que você vai fazer, tá? É um investimento que você está fazendo de transformar vidas de adolescentes e jovens que muitas vezes estão na depressão, estão em drogas, estão vivendo crise de ansiedade, estão precisando, ter um fogo novamente da fé queimando dentro dos seus corações. É a oportunidade de a gente estar juntos aí nos dias 13, 14 e 15 de junho, tá bom? E aí no dia 13 agora, passando essa terça, na outra terça-feira, nós vamos estar juntos aqui, né? Os homens, amém, irmão? Então todos os homens aí, de todas as idades, dia 13 de maio, às 19h30, nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos, que vocês tenham uma semana repleta das bênçãos do Senhor.